Então, né, vamos nessa grande acolhida, nessa grande roda, né? Todo mundo de dar uma mão dada aí do Brasil inteiro, que gostoso saber, né? Tanta gente em tantos lugares. Estão me ouvindo bem? Espero que sim. Então, esse é o grupo do CEBI, né, que é Centro de Estudo Ecumênico Bíblico, e a metodologia do CEBI é a leitura popular da Bíblia. Né? O CEBI tem com seus 44 anos, e em 2015, alguns membros do CEBI começaram a pensar e ver essa alegria de ir em lugares espalhados, trabalhando com Bíblia e trabalhando com criança, né? E aí nós pensamos assim, por que não organizar o CEBI, né, com as criançadas, com todo mundo, cada um partilhar a sua metodologia, e ficou esse sonho aí no coração. Em 2020, no meio da pandemia, né, mas de forma online, tivemos aí alguns encontros, parece que foram 3 encontros, né, de partilha de vida e de experiência das pessoas que trabalhavam com Bíblia e trabalhavam com criança. E aí surgiu um livrinho que saiu um livreto, né, de experiência, né, compartilha de todos nós que trabalhamos com criança e com Bíblia, e amarramos o nome como CEBI Criança, né, porque até então estava Bíblia e Criança, Criança e Bíblia, estudo bíblico de criança, infantil, infanto, e aí nós amarramos como CEBI Criança, estamos nos organizando como CEBI e CEBI Criança, e planejando, né, depois dessa troca de experiência, planejando encontros online em 2022, 2023, com nós adultos que trabalhamos com crianças, e um sonho de fazer um encontro nacional com a criançada, né? Vamos colocar aí na mão de Deus e ver como é que nós vamos juntos sonhar para dar certo, plantando essa semente com as crianças, né? Então, esse é um resumo da nossa caminhada como CEBI e CEBI Criança. Então, como a palavra de Deus sempre no meio de nós, nosso centro, nossa meta, vamos colocar diante de Deus, pedir que essa palavra nos ilumine, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Algumas pessoas levavam crianças para que Jesus tocasse nelas, e os discípulos as repreendiam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado, furioso, irritado e disse: Deixai que as crianças se aproximem de mim. Não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, Jesus abraçou as crianças, as abençoou e impôs as mãos sobre elas. Algumas pessoas levam crianças para que Jesus tocasse nelas. E os discípulos as repreendiam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado, furioso e irritado e disse: Deixai que as crianças se aproximem de mim. Não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não estará nele. Então Jesus abraçou as crianças, as abraçou e impôs as mãos sobre elas.
Bom, a parte que mais me chamou a atenção foi quando Jesus falou para não afastarem as crianças, porque naquele tempo também as crianças não eram muito mal vistas, né? Então, além de Jesus ter dado importância à existência delas, ele também provou mais uma vez que devemos ficar ao lado de todos, até de quem era mal visto, né? Até de quem é mal visto. Bom, eu entendi que, que para entrar no reino de Deus é preciso dar amor às crianças e deixar que todas elas tenham o mesmo direito em comum, né? Direito de vida, amor, direito de ter uma família, direito de ser escutada, direito de saúde. E também é importante os pais levarem, apresentarem Jesus e Deus à criança, né? Como fala no texto. Para nós que trabalhamos com as crianças, trabalhamos Bíblia com as crianças e aprendemos com elas a olhar o Deus da vida, é maravilhoso ouvir a partilha das meninas. Nós adultos hoje não vamos partilhar o texto, fiquemos com a iluminação das palavras das nossas amiguinhas. Para elas e para nós também, tem uma provocação. O tema de hoje é concepção de criança na sociedade ocidental. Concepção da criança na sociedade ocidental. O que é que esse tema te faz lembrar e te dá vontade de falar alguma coisa? O que é que vem à vontade de falar, tendo presente essa palavra, criança na sociedade ocidental? Antes que a gente ouça o Klaus, para ele perceber qual é o nosso entendimento, qual é a nossa posição com relação ao tema, 2, 3 pessoas podia colocar agora o que é que faz pensar esse tema e que a gente tenha vontade de falar. Vamos lá? 2, 3 pessoas. Me faz pensar a defesa e promoção do direito das crianças e me faz repensar as práticas de educação, tanto na escola, quanto na família, na política, na economia e na igreja. Roberta levantou a mão. Oi, eu estou pensando nisso faz um tempo, inclusive eu me inscrevi no curso para refletir junto esses assuntos. Porque hoje a gente tem 2 projetos de criança em disputa no Brasil, né? Então, o primeiro projeto, que é o projeto que a gente está caminhando com o marco legal e tudo, que é um projeto de infância cidadã, de crianças livres e autônomas, né? Crianças que tenham condições de estar em todos os espaços e tal. E existe um outro projeto que vinha crescendo com o governo que acabou agora, graças a Deus, que é o projeto de infância que precisa ser, da criança que precisa ser domesticada, que precisa ser controlada. E que existe o uso até da palavra, né, que é o uso da Bíblia para justificar a violência, que é aquilo que a gente tem combatido há anos, que é uma luta de quem está lutando pelos direitos da infância, que a gente tem um marco legal hoje que garante a segurança das crianças, inclusive nas suas casas, né? Então, eu acho que a gente não tem uma concepção única, eu acho que a gente tem 2 projetos de infância em disputa hoje, principalmente aqui no Brasil. E a peteca já chegou, olha aqui a peteca, ó. Me apresento. Aê, Mastaê, aê, Mastaê. Aê, Mastaê, conhecimento é poder.
Eu me chamo, eu me chamo, eu me chamo Klaus. Eu gosto é de brincar e todo mundo me conhece. Aê, Mastaê, aê, Mastaê, aê, Mastaê, conhecimento é poder. Muito bem, gente, eu sou nordestino, a voz já não engana, né? Mas moro no Goiás desde 93, desde 93. E logo que cheguei no Goiás, conheci a Múria, para minha alegria. E daí a gente começou a sonhar um monte de coisas. Uma dessas coisas foi trabalhar Bíblia com criança. Em 2002, nós começamos, né, as escolas bíblicas de criança e adolescente. Porque a gente participando do CEBI, percebemos que tinha escolas bíblicas para jovens, para agentes pastorais, para agentes comunitários, as comunidades de base, mas não tinha para criança. E aí nós começamos a questionar, uai, mas por que não tem, por que não tem? E aí fomos percebendo que existia diferentes concepções de criança que impediam as pessoas a pensarem escolas bíblicas para criança e adolescente. Muito bem, e 2002 começamos, e esse ano faz 20 anos que estamos envolvidos com escolas bíblicas. E por causa desse envolvimento, eu fui estudar um pouquinho mais sobre criança e educação popular. Inclusive, o ano passado, né, publicamos esse livro, que é a tese de doutorado do meu doutorado, Educação Popular com Crianças e Adolescentes no Cristianismo da Libertação. Muito bem. Então, na sociedade em que vivemos, né, como a Roberta falou, existe projetos diferentes, né, em relação a criança e adolescente. Mas esses projetos diferentes já vêm de muito e muito tempo atrás, né? A criança, na história do Ocidente, tem sido colocada como sujeito de segunda categoria, ou nem sujeito, né? Mas pessoa de segunda ou terceira categoria, né? O evangelho de hoje, que as meninas leram, já mostram, já dão sinal de concepções diferentes de criança desde a antiguidade. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos dar uma passada rápida pela história, né, do Ocidente, para a gente entender concepções no plural, concepções de criança e adolescente que não ficaram lá no passado, estão presentes, estão dentro da nossa casa, da nossa escola, da igreja, né? Estão aí. E essas concepções, elas, às vezes, não se bicam, né? São concepções distintas, né? Bom, e aí eu quero compartilhar com vocês um slide muito simples, né? Coisa bem rápida, porque não dá para aprofundar em 20 minutos, mas em outros momentos nós faremos isso. Se Deus quiser, a gente pode organizar um encontro, né, maior para estudar mais profundamente. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um slide que eu preparei, tá? Coisa bem simples. Compartilhar aqui. Compartilhar aqui. Compartilhou?
Então, concepções de criança e adolescente na sociedade ocidental. Então, são no plural, concepções, como eu já falei, né? Uma primeira coisa, quando a gente fala de concepções, né, de criança e adolescente, em várias coisas da sociedade, a gente pode perceber como a sociedade pensa a criança e automaticamente reage, né, criações sobre ela, de várias formas. Uma das formas é a linguagem, né? E eu trouxe aqui um exemplo, né, de como a sociedade pensa a criança. Quando fala, né, expressões do tipo coisas de criança, meninice, criancice, infantilidade, imaturidade, molecagem, moleque, isso são adjetivos para dizer o quê? Então, essas palavras, essas expressões mostram como a sociedade pensa a criança. E a minha pergunta para vocês esses nomes, né, quer significar o quê? Quando a gente fala fulano vive de criancice, fulano, né, é imaturo, o cicrano é moleque. Inclusive, disseram isso, o Supremo Tribunal falou esses dias para o atual presidente da República, viu? Chamando de moleque, né? Pergunta, eu estou perguntando para vocês, quando a gente usa essas expressões, é para quê? Alguém quer responder? Para desvalorizar, né? Não tem valor nenhum, assim. É isso. Muito bem, irmã. É isso mesmo. Eu também acho que para dizer que a pessoa não sabe o que está fazendo. Não sabe nada. Tem importância. Uma forma também de diminuir ou desclassificar. Justamente, é isso mesmo. A gente já viu expressões ao contrário, chamar um adulto, um presidente da República, olha, ele tem atitude de criança, né? Olha isso. Já vimos de forma positiva? Não, eu não recordo. E se já aconteceu, é coisa raríssima. Então, isso é sinal de que na sociedade ocidental, e não é só no Brasil, também isso acontece no Peru, isso acontece em outros países do mundo, né? A criança, ela é sinônimo de coisa insignificante, tá? Então, uma pesquisadora, uma estudiosa da situação da criança no Ocidente, a Luísa Pereira Monteiro, ela diz o seguinte, olha, não só são crianças, mas todas aquelas pessoas, as categorias de pessoas que não conseguem prover independentemente de um senhor as suas necessidades, são consideradas crianças. De acordo com esse autor, aí ela faz referência, né, a um outro autor. Ela diz, de acordo com esse autor, os adjetivos infantil, infantilidade, criancice, usados até hoje para se referir aos comportamentos de um adulto, estão relacionados com essa assimilação historicamente estabelecida entre a criança e as categorias sociais. Inclusive, lá na Bíblia, né, o nome, né, para escravo, né, também se refere à criança. Então, criança e escravo, né, lá na Bíblia, né, em outra oportunidade, né, a gente pode estudar um pouquinho mais, é a mesma categoria para se falar com elas, né, para falar sobre elas, né? Então, a concepção que temos de algo orienta o tratamento que nós damos para essa coisa. Então, se a gente tem uma concepção de determinada forma sobre alguma coisa, nós vamos tratar essa coisa, né,
e vamos colocar em prática essa concepção que nós temos. Então, conforme a gente pensa, a gente também pratica. E fazendo essa prática, né, fica muito mais forte essa concepção que nós temos. Agora, eu estou falando muito rápido, coisa que a gente poderia aprofundar mais e vocês conversarem, né? Mas a situação aqui não permite. Então, Klaus, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Então tá bom. Olha, quando a gente fala de estudos de criança, né, de infância, geralmente nós queremos igualar criança, né, e infância como se fosse a mesma coisa. Não é, né? Quando a gente está se aprofundando, estudando mais sobre essas concepções de criança, é bom deixar claro que criança é uma coisa e infância é outra. Criança é o ser humano, né, que se apresenta como ela é. É uma criança bebê, é uma criança de 3 anos, é uma criança de 10, é uma criança de 11, de 12 anos. Né? Essa criança é pobre, é rica, essa criança sabe ler, não sabe, ela tem algum problema físico, ela é negra, ela é mulher, ela é gay. Como é a criança? Quando a gente observa a criança, né, aí a gente fala de criança, né? No estudo da criança pela criança. Agora, a infância, não. A infância é a concepção que se tem dela. Né? A forma dos adultos falar sobre criança. Então, a infância é um conceito vindo do adulto para as crianças. E o conceito de criança é o contrário, é o ser humano vivenciando ali vivo, né? Se apresentando. Então, o que nós vamos ver agora, as concepções, está relacionado ao termo infância, ao conceito de infância, porque são os adultos, né, que apresentam as crianças. Né? Eu trouxe algumas imagens e todas essas imagens foram feitas por adultos. Logo, é uma concepção de infância, né? É um olhar do adulto sobre a criança. Então, primeiro, essa imagem do Egito. Né? Então, vejam aí rapidamente, né? Adultos e crianças. E parece que as crianças estão juntos com os adultos, né, no trabalho da agricultura, né, do trigo. Né? Então, a criança trabalhando junto com os adultos. Né? Outra imagem também do Egito. E aqui, novamente, nós temos as crianças em uma realidade de trabalho. Né? As crianças envolvidas no trabalho. Né? Então, falar sobre criança na antiguidade é muito difícil, porque as fontes são poucas. Né? São poucas. Né? Mas Karl Marx e Friedrich Engels escreve uma nota, coisa pouca também, sobre a infância, dizendo que os primeiros escravos da humanidade foram as mulheres e as crianças. Então, logo, a gente já tem indicativo que, num passado mais remoto, né, a criança também é posse. Assim como nós estudamos, né, lá no Antigo Testamento, né, no Decálogo, que não cobiçai a mulher do próximo, nem o jumento, nem nada do próximo, né? A criança também está inclusa como posse. Né? Então, a concepção de criança na antiguidade tem essa característica de poucas fontes, mas também de
quanto mais volta-se ao passado, parece que a concepção hegemônica, eu digo a hegemônica porque não tem só uma concepção, como nós vamos ver, né? No exemplo, como já falei, na verdade, né? No exemplo de Jesus, né? Do Evangelho. Tem uma concepção dos discípulos e tem uma concepção de Jesus. Uma concepção dos discípulos é essa hegemônica, em que as crianças são esquecidas, inclusive o Evangelho de Mateus diz, né? Sem contar crianças e mulheres, né? Então, sem contar mesmo, as crianças não eram contadas, né? E aí, não só na cultura hebraica, na cultura da Bíblia, mas também em outras culturas, né, da antiguidade. Daí, Karl Marx e Engels falar que a criança e a mulher foram as primeiras propriedades, ou melhor, os primeiros escravos, né, da humanidade. Bom, então, no mesmo período, ainda chamada Antiguidade, nós temos, né, a concepção inovadora do cristianismo, né? A gente poderia falar um pouco mais aqui do povo hebreu, né? Mas a gente vai dar um salto logo para o cristianismo. Também na antiguidade nós temos, do povo hebreu, temos concepções distintas, né? Tem, por exemplo, quando Isaías, né, fala de que uma criança, né, irá, né, apaziguar animais ferozes, né, que vai liderar, né, o povo, né? Isso é totalmente inovador, mesmo que seja uma poesia, né? Mesmo que seja uma poesia, mas é inovador para uma época que tem a criança, né, nessa situação de escravidão. Repetindo, o termo escravo e criança, como nós vimos aí, né, se assemelham, porque eram categorias, né, semelhantes, pessoas, né, que não podiam prover, né, as suas necessidades por si próprias. Bom, então, voltando, essa é uma imagem das catacumbas de São Calixto, que tem uma criança e tem um adulto, né? E aí a tradição diz que é o batismo, na época que iniciava o batismo de criança, né? Então, o cristianismo com Jesus certamente foi um marco divisor, né? Uma nova concepção. Se a gente pensar rapidamente em outras cenas bíblicas, a gente não lembra que Jesus abraçou outras pessoas, né? E abençoou, abraçando. Isso é bem inovador, né? Assim, Jesus abraçar crianças, né? Parece que isso é normal para os dias de hoje, mas para aquela época, não. Então, Jesus traz a novidade. E aí, com o cristianismo, inclusive, vai contribuir para que os romanos, né, façam lei para que acabe o infanticídio. Bom, eu queria apresentar, não tem como eu... Como é que eu faço? Interromper, né? Para mostrar isso aqui, para o povo ver. Espera aí. Tem que interromper para mostrar isso aqui para vocês. Né? Esse livrinho aqui do Celebra, publicado pela Paulus, né, que é o Ofício Divino de Adolescentes e Crianças, mostra aqui o Reginaldo Veloso e as outras pessoas que produziram, fala de que há documentos, né, antigos, inclusive nas catacumbas, em que mostram crianças participando das celebrações no cristianismo antigo, né? Então, isso mostra a atividade, a participação que as crianças tinham na antiguidade, graças ao cristianismo, né? O cristianismo traz essa inovação, como eu falei. Claro que nem tudo foram flores, né?
depois o cristianismo passa a ser religião oficial do Estado e muita coisa começa a retroceder. Né? Mas vamos seguir, né, o nosso slide. Múria, tu vai me orientando aí. Eu compartilhei não, peraí. Compartilhar. Pronto. Vamos para a Grécia Antiga, né? A Grécia Antiga, nós temos, né, a conhecida paideia, né? A pedagogia, né? A pedagogia, né? A preocupação em educar as crianças, os meninos, né? Os meninos. Então, tinha uma preocupação de educar esses meninos, né? Então, são os primeiros sinais de educação mais elaborada da antiguidade, né? E é de lá que vem muitos termos que hoje trabalhamos com as crianças, por exemplo, pedagogia, né? O pedagogo, né? A pedagogia vem dessa cultura, né? Grega. Né? A cultura romana, ela vai absorver muito a cultura grega, né? E essa ideia de educar crianças, mas ela supera, né? Ela supera, inclusive, em quantidades de representações, né? Em relevos, né? Desse tipo aqui, né? Em alto relevo, existe muito mais imagens sobre de crianças nos povos romanos do que nos gregos. E, como eu falei, pela influência do cristianismo, os romanos vão fazer leis de proibição do infanticídio, porque na Grécia, por exemplo, lá em Esparta, se uma criança nascesse com um problema físico, um problema na perna, no braço, essa criança poderia ser jogada de um precipício ou deixada na floresta para os animais comerem, sem nenhum problema. Isso não era crime, isso não era imoral, não era, né? Isso era muito normal. E também, se fosse mulher, né, o pai poderia rejeitar. Inclusive, há cartas, documentos em que um homem manda uma carta para a esposa dizendo, olha, se for menina, vamos rejeitar. Então, isso era muito comum. Os romanos superam. Os romanos superam os gregos na concepção de criança. Porém, eles pensavam a criança sempre em função de um futuro. Não era em função do presente, de ser criança, mas educar para tornar-se um bom administrador. E os romanos, é bom dizer também que os romanos, os pais, os homens, o pater, daí o nome paternalismo, né? Patriarcado, né? Vem desse pater. A figura do pai era muito forte, né? E a criança só nascia se o pai levantasse a criança, e não se a criança saísse do ventre da mãe. Isso não era um nascimento na cultura romana. A cultura romana só dizia que a criança nasceu se o pai levantasse. Se o pai não levantar e deixar a criança no meio da rua, né? Na rua ou na floresta, a criança não tinha nascido, não existia. Bom, isso na antiguidade. Então, vamos para a Idade Média. A Idade Média é um período de 1000 anos, né? A criança, ela foi também relegada ao ostracismo, à invisibilidade. Se em Roma e na Grécia havia pouca coisa sobre as crianças, né? Do jeito que eu falei, né? Na Idade Média, as coisas pioraram, né? As crianças passaram a ser entendidas como adultos em miniaturas, né? Então, as crianças passavam a se vestir igual aos adultos a partir dos 7 anos, né? Que elas podiam praticamente
entender e pedir comida e dizer que está com fome e ter alguns... e falar coisas que não falava antes, ter um pouco mais de raciocínio lógico, elas passavam a ser consideradas um mini adulto, inclusive participando de um monte de coisa que os adultos participavam, inclusive indo para tavernas, né? Que hoje nós podemos associar com lugar de prostituição e tudo. Então, as crianças eram consideradas como mini adultos, né? Não tinham estudo, eles aprendiam, sobretudo os pobres, né? Eram em oficinas, eles, certa idade, 10, 8 anos, iam morar com outras famílias para aprender um ofício, né? Se for na cidade, se fosse na cidade. E tinha alguns que estudavam, se entravam nos conventos católicos, né? E aí esses iriam estudar, né? Bom, saindo da Idade Média, vamos para a Idade Moderna. Essa imagem é muito interessante, interessantíssima, né? É de um artista do Renascimento. Ele faz essa pintura aqui para mostrar os jogos, né, das crianças. E aqui tem muitos jogos que até hoje a gente joga, né? Agora, não era comum desenhar criança, viu? Mesmo na Idade Moderna. Na Idade Média, nem se fala, né? As crianças que apareceram, as imitações de santos, sobretudo de Jesus criança. E na Idade Moderna, né, a maioria dos pintores, artistas, não pintavam criança. Esse pintou. E muitas crianças. E muitas brincadeiras. Se vocês perceberem aqui, tem perna de pau, tem pula carniça, tem muitas brincadeiras que a gente brinca hoje, né? Mas a concepção de criança não evoluiu também. A criança passa a ser pensada, de ser educada em escola, de ser diferente do adulto, né? Ele passa a ter uma concepção diferente. Aí existe agora criança, né? Existe agora criança, né? Na Idade Média não existia. Na Idade Moderna passa a existir. Existe um ser chamado criança, que é diferente, né? E essa concepção foi principalmente para a burguesia, para a classe burguesa, que poderia, né, dar educação diferenciada para seus filhos. A classe trabalhadora não tinha essa regalia. As roupas passaram a mudar, mas na classe burguesa. Na classe trabalhadora, não, né? Bom, então, na Idade Moderna, né? Quando sai da Idade Média, quando o pensamento deixa de ser somente religioso, passa a ter mais um cunho humanístico, né? Amplia os horizontes, a ciência, a arte floresce, inclusive esse renascimento traz concepções lá da Grécia Antiga, da Roma Antiga. Então, lá na modernidade, né, as crianças passaram a ser vistas como crianças e não mais como adultos em miniatura. Bom, porém, não era todas as crianças. Daí vem o nome que a gente está aqui endossando, né? Insistindo, concepções. Várias concepções da antiguidade, da Idade Média, continuaram. Aparece uma nova, que agora entende que aquele ser em miniatura é uma criança. Mas quem pensa isso é a burguesia, os ricos, né? A classe trabalhadora não tinha essa regalia de oferecer uma educação e roupa, inclusive quarto separado começa a ter na burguesia para a criança, para a classe trabalhadora não, até início, até hoje, né?
Um monte de famílias moram em um só cômodo, né? Bom, então, nós vamos dar um salto nessa modernidade para aqui, para o Brasil, né? Porque aí chega, junto com a modernidade, as grandes navegações, e essas navegações chegam aqui nesse novo continente, invade o Brasil, né? E aí elimina, né, a população que morava aqui, né? Os povos nativos originários, inclusive as crianças, e tem relatos, né, terríveis do que faziam com as crianças indígenas. O Bartolomeu de las Casas, né, um dominicano, um missionário, né, que estava hoje México, né, México e Ilha de Santo Domingo, né, denuncia, faz grandes denúncias do que os europeus faziam com o povo, inclusive com as crianças, e tem relatos muito horrendos, né? Bom, e aqui no Brasil eu trouxe algumas imagens, né, de um pintor chamado Jean-Baptiste Debré, que foi contratado pelo rei de Portugal, que veio morar no Brasil em 1810. Ele chegou aqui em 1820 e pouco, né? O Debré. E ele retratou, né, a sociedade brasileira, e nessas imagens, vamos lembrar que é uma concepção, né, de infância, então é um adulto, né, retratando, né, o que ele via. E aí aqui é uma imagem, né, de uma casa, né, de uma senhora, né, dona de escravo, e tem crianças, né, e diferentes tipos de criança aí, né? Então, imagens interessantes para a gente perceber esses tipos de concepção de criança no Brasil. Vou passar para essa outra imagem, né? E vou fazer um desafio para vocês descobrirem onde é que estão as crianças nessa imagem, né? Se vocês conseguem rapidamente identificá-las, né? É uma imagem também significativa, né? A primeira imagem é no interior, na vida privada, né? E essa outra aqui é na vida pública, na rua. Então, tem criança na rua, na vida pública, e tem criança na vida privada. Bom, e essa outra imagem aqui, que inclusive eu inaugurei o slide com ela, né? Eu iniciei com ela, com essa imagem, que é muito interessante também. Eu fiquei apaixonado por essa imagem, eu gostei demais, né? Isso aí, ele está retratando aí o carnaval, né, das crianças, né? E tem um autor brasileiro, um sociólogo chamado Florestan Fernandes, que ele vai escrever um texto chamado Trocinhas do Bom Retiro, e ele vai dizer que as crianças têm uma cultura própria, que só elas passam essa cultura para outras crianças. E aí ele vai dizer, as brincadeiras é essa cultura própria. Tem certas brincadeiras que só criança transmite para outras crianças. Adulto não faz isso. E aqui é uma imagem que só criança brincando. Bom, e aí a gente sai, né, do período, né, da modernidade, da idade contemporânea, né, que nós já estamos aqui no século XIX, e vamos para o século XX. Né? Já no final do século XIX, né, também aparece uma outra imagem, né, uma outra concepção de criança, né, com a Revolução Industrial, né, as máquinas chegaram, e chegaram também certos tratamentos, né, para as crianças, né, nessas fábricas. Muitas morreram, muitas crianças morreram,
nas fábricas, outras tantas foram mutiladas, porque as crianças eram usadas, sobretudo, para alcançar, né, partes da máquina que a mão, né, adulta, o corpo adulto não entrava. Então, as crianças perderam muito seus membros, né, as mãos, o braço, morreram trabalhando nas fábricas, no progresso das máquinas, né? No progresso das máquinas. Então, junto com a Revolução Industrial, veio essa situação das crianças, então, outra concepção de criança, mas também veio de luta contra isso, né? Veio o movimento anarquista, socialista, que foram os primeiros a lutar contra, né, o trabalho infantil. E por causa dessa luta, né, no século XX, teremos a Declaração Universal dos Direitos da Criança em 1959. Em 1959, teremos a Declaração Universal das Crianças, e a partir daí vários movimentos sociais eclodiram. Já existiram muitos movimentos de criança e para a criança, como eu já falei, que ajudou a construir essa declaração, mas a partir de então, dessa declaração, outros tantos surgiram, inclusive o MAC, né? Esse aqui, ó, que eu participo, Movimento de Adolescentes e Crianças, surgiu em 1968 na Diocese de Olinda e Recife, quando Dom Helder era arcebispo de lá, em plena ditadura militar. E nesse livro da minha tese, eu conto um pouco essa história, né? Educação Popular com Crianças e Adolescentes no Cristianismo da Libertação. Eu conto, né, como é que surge a educação popular com crianças e adolescentes, que na minha pesquisa coincide com o surgimento do MAC, Movimento de Adolescentes e Crianças. Todo mundo já voltou do grupo? Sim, Renata. Voltamos. Então, voltamos. nós vamos apresentar a síntese das partilhas, né? Lembrando que nós temos 2 minutos para cada grupo, né? Para a gente partilhar aí as palavras, né? O primeiro grupo pode ser o nosso, não sei. Pode ser? Pode ir? Pode ser. Então, temos 2 minutos, tá bom? Tá. Então, no nosso grupo, né, a gente discutiu essas diferentes realidades da infância nos lugares, né, no território, no chão que a gente está pisando e está atuando. E aí a Renata trouxe essa realidade do Rio de Janeiro, né, de uma infância marcada pela violência, uma infância marcada pela negação de direitos, principalmente da educação, e que isso se intensifica, né? Acho que não só no Rio, mas em muitas outras realidades, com a pandemia de 2020. Então, essa infância que já é marcada pelo esse cenário de violência, por essa realidade de violência, e ela acaba com essa negação do direito à educação, do acesso à escola, essa criança desfavorecida, ela passa a ir para a rua, tendo que trabalhar com os pais. Então, aí a gente tem esse processo, né, da negação de direito e, consequentemente, o trabalho infantil. Então, uma criança, acho que nessa perspectiva, é visto também como mão de obra, né? Como o Klaus falava, né, daquela criança que tem que trabalhar, que ele apresentou mais anteriormente. O Diácono Lula, né, traz a realidade do Ceará, do Juazeiro do Norte, e ele traz essa questão do que ele coloca como o esperançar, quando ele vê que os pais eles estão tendo um despertar para o acompanhamento escolar das crianças e bem influenciado pela ação do pároco local, que trabalha uma metodologia de educação religiosa, que significa inserir essas crianças na prática, né, das atividades, das missas, da atividade religiosa na paróquia. Então, ele deixa a teoria e passa a inserir essas crianças atuantes. Eu acho que essa é a palavra. Essas crianças, elas são atuantes na realidade
religiosa que elas estão inseridas e, consequentemente, né, isso também vai influenciando nas outras realidades que elas estão inseridas na educação e tudo mais. Assim, isso também vai influenciando os pais. O Mateus, ele traz a realidade de realengo, e aí ele coloca como uma não infância, né? As crianças, como é que seria essa não infância? Principalmente ver essa criança como uma criança passiva, como uma criança de não atitude, como uma criança que não tem direitos, como uma criança que não pensa, que não constrói o mundo. E isso perpassa principalmente por morar em lares muito numerosos, onde você tem um cômodo para uma família bem numerosa, e geralmente a mãe mãe solteira, enfim, tem que trabalhar e as crianças ficam sozinhas. Então ele traz essa questão da realidade de uma não infância, de uma criança vista como uma criança passiva, não como uma criança ativa e sujeita de direito. E o Gerson, ele traz a realidade da catequese, né? Dessa catequese que ajuda a ler a Bíblia, mas não aprofunda muito essa leitura da Bíblia para as crianças. Então, da catequese que ensina, mas não aprofunda essa leitura dos salmos, das profecias. E aí eu coloco, enquanto realidade do CAC, que a gente vive aqui em Belém, e o que a Camila também colocou depois da minha fala é que romper com estereótipos, né, dessa criança passiva, dessa criança sem atitude. A gente trabalha aqui que as crianças do CAC, elas têm voz, elas brincando, elas organizam o mundo, elas podem lutar pelos seus direitos, elas entendem que brincar é urgente, e brincar como prática pedagógica, brincar como forma de estar pensando e organizando a realidade delas, que elas podem dizer sim, gritar pelos seus direitos, dizer que elas querem uma cidade com acesso à praça, ao verde, à educação de qualidade. Então, aqui o CAC, a gente trabalha essa criança como um sujeito de direito, não como um sujeito passivo que o Mateus traz, mas como um sujeito ativo. E dentro disso, como interseção, está o papel, e é primordial o papel da família nesse processo, assim. Acho que em todos, acho que é essa espinha dorsal que vai ligando cada uma das nossas realidades que a gente traz, e o papel da família, eu acho que se coloca como esse horizonte de esperançar que o Diácono Lula traz, de pensar a criança como presente, né? Não futuro, a criança como sujeito de mudança no agora, de construir o futuro no presente. E a partir disso a gente tem que trazer essa criança como sujeito integral, como uma pessoa de direito, como uma pessoa que tem voz, como uma pessoa que do jeito dela, ela vai organizando o mundo e vai organizando as formas de existir, brincar e construir o reino de Deus, ou horizontes de futuros mais possíveis para a gente, para o nosso povo. Agora nós vamos chamar o próximo grupo. Eu acho que não tem nome para a gente chamar grupo tal, né? Mas o próximo pode se apresentar também. Então, vamos lá no grupo. O grupo que eu estava é o grupo 4. E aí conversamos um pouco, vendo a partir da fala, das imagens, uma realidade de todo canto um pouco, né? Ver a criança como essa coisa desconsiderada, essa criatura, coisa miúda, né? Como ela disse, uma coisa miúda que não é levada em consideração. É muito forte essa questão no grupo saiu várias vezes a questão da exclusão da criança, da diferença racial, né? Criança tratada diferente, desvalorizada, né? Os adultos, nós adultos, né? Excluímos, separamos crianças, às vezes até para escolher, só porque é um colégio tido como privilegiado, também separa as devidas crianças para fazer parte daquele colégio, né? Já usando critérios, às vezes, preconceituosos, né? Raciais, até desvalorizando as crianças mais simples, mais pobres, negras, né? E essa imagem de criança também excluída, como essa imagem de criança excluída também é discriminada,
e também usada como mercadoria, às vezes, né, com panfleto, como a própria imagem dela é explorada para conseguir valores, para poder sensibilizar as pessoas que passam, né, poder, às vezes, dar mais esmola para aquele um que está com aquela criança, né? Então, a criança também é explorada assim, ainda comercializada, né? Também marketing, usa muito criança como marketing, né? Como alma do negócio, como consumidor em potencial, né? E a criança também não tem espaço ao mesmo tempo na própria sociedade, né? Uma fala já no finzinho, dizia onde é que a gente encontra até banheiros em shoppings e lugares públicos que pensam nas crianças. O mundo é feito só para os adultos, né? Só para os adultos, as crianças não têm nem espaço. Ao mesmo tempo que são tão pequenos, as coisas não são feitas também pensando em gente pequena, né? Que criança é gente pequena. Até as nossas comunidades, né? Nossas igrejas, nossos cultos, nossas missas, celebrações, não são pensadas também em criança. E depois a gente quer que as crianças vão para a igreja, né? Sendo que nada atrai, né? Nada é voltado para eles, nem o espaço, né? E, por fim, ressaltar que a criança tem que ser protagonista, a criança é um protagonista da história, um protagonista da vida dele, então, e estimulando, fazendo com que a criança tenha oportunidade, né? Porque a partir do momento que ele tem oportunidade, ele tem espaço, ele é protagonista da história dele, e ele é uma semente que está aí para ser plantada, é o adulto de amanhã, né? Que nós devemos nos colocar no lugar da criança. Talvez lembrar que a gente já foi criança, né? Talvez ajudaria um pouco, né? É isso aí. E o próximo, né? Já foi 2, mais um, terceiro. Posso falar? A gente foi no grupo 3, era a Águida, Ione, Ivanete, eu e a Nath. O tema que ficou em todas as falas apareceu foi o tempo que os adultos dedicam à infância, às crianças. Que as crianças, elas não estão nos projetos dos adultos. Os adultos não têm espaço nas suas vidas para as crianças, né? Então, tem um desprezo, a Águida fala sobre os trabalhos que ela faz na comunidade, que os adultos não se interessam pelos projetos para as crianças, porque aquilo vai dar trabalho para elas. E eu falei sobre a realidade aqui em Brasília, das pessoas que têm muito dinheiro e não dedicam o seu tempo aos seus filhos, né, que é uma realidade que a gente que confronta, tipo, as escolas particulares, elas são crianças, a gente vê que são crianças carentes afetivamente, as pessoas que têm muito dinheiro, as escolas públicas, elas tentam criar um espaço de cidadania, mas aí tem que ser um espaço coletivo, porque a luta pelo coletivo aqui é bem difícil, que os projetos são sempre feitos para quem tem mais dinheiro na cidade, né? E a Ione, ela dividiu com a gente um programa que ela faz parte, que é um programa em que pretende fazer com que os cuidadores tenham vínculos afetivos mais profundos com as crianças. E ela estava dividindo com a gente como as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas estão sobrecarregadas e as crianças ficam de segundo plano, ficam no celular, e elas estão sendo abandonadas afetivamente. E a Nath reforçou isso, né? Que as crianças precisam de afeto e precisam do tempo dos adultos. E precisam ser tratadas como sujeito. Elas são tratadas como coisas que são colocadas de escanteio. Qualquer sobrecarga que tem, as crianças são as primeiras colocadas de canto. A primeira situação as crianças são colocadas de escanteio
por conta dos projetos pessoais dos adultos, independente de quais forem, independente da classe social, né? Que a gente foi, cada um falou de classes sociais diferentes, mas no fim das contas, a gente percebeu que todas as classes acontecem se a pessoa estiver sobrecarregada, se a pessoa estiver com o seu tempo escasso, ela não vai colocar a criança na sua agenda, nos seus compromissos cotidianos. E a Ivanete falou sobre a criança é o futuro, e que ela não gosta dessa frase de jeito nenhum, porque a criança é o presente, e a gente tem que focar no presente e na realidade da criança hoje, que ela não será, ela já é. Renata, a Ivanete, a Thalia levantou a mão. Pode chamar o próximo? Então, acho que o último grupo é o nosso, né? Então, nesse grupo foi eu, a Sueli, a Sueli, o Gabriel entrou depois, e a Ana. Então, a gente decidiu fazer um textinho para falar sobre os temas que cada pessoa trouxe, né? Então, vou começar. Nós temos um pouco da Idade Média, porque até uns anos atrás, no Brasil, muitas crianças trabalhavam em fábricas e muitas crianças trabalhavam para colocar comida na mesa. Crianças têm que ser crianças e têm que brincar, se divertir e não ficar apenas no celular. Esse foi o textinho que a gente criou, assim, bem rapidinho. Então, gratidão, Thalia. Cláudia, a peteca volta para você. Aqui a peteca já chegou rápido. Alguém queria alguma coisa aí? Eliana. Porque eu acho que, como a minha internet falou na hora que eu estava falando no grupo, é que eu senti falta, porque a gente tem uma concepção também de criança, que é a dos indígenas, quilombolas, que ainda é muito presente, que é aquela criança que ela é a criança da comunidade, ela é criança responsabilidade de todos, né? Os adultos se responsabilizam por ela. Que esse pensamento que a gente traz moderno, né? Burguês, que a criança é minha, essa criança se não é meu filho, não interessa, a gente invisibiliza. Então, a gente, mesmo vivendo hoje na modernidade, a gente ainda tem realidades de crianças invisibilizadas, né? De que não faz parte, não é minha criança, ela é invisibilizada pelos outros, né? Na corresponsabilidade enquanto adultos, né? Independente se é ou não consanguíneo, mas qual a responsabilidade que se tem. Então, é muito presente ainda lá do tempos mais remotos essa invisibilidade de crianças, né, na sociedade. Mas que a gente também tem uma cultura também, né, tem uma concepção indígena, quilombola, de criança que é responsabilidade de todos, da comunidade, né, a todas ali se responsabilizam, se corresponsabilizam pela criança. Gratidão, Eliana. Você, Cláudia, peteca é sua de novo. Aqui de novo, ela aqui, peteca. Então, vocês disseram que eu também já estava firmando e a proposta do encontro de hoje, né, trouxe concepções. Vocês mostraram que existem várias concepções. E aí, está claro que a maioria aqui já tem uma outra concepção
né, muito mais ligada ao Evangelho, muito mais ligada a Jesus, uma concepção muito mais sensível, né, para com a criança, né, muito mais atenta, né, para com a criança, porém, a concepção que domina, ou as concepções, né, que dominam são as concepções que realmente invisibilizam, as concepções que tratam a criança como objeto, como segunda categoria, né? Gente que não tem muito a oferecer, né? E, ao mesmo tempo, motivo de lucro, né, para alguns, criança como alma do negócio, né? Inclusive, tem um documentário interessantíssimo, vale a pena, né? Quem não assistiu ainda, Criança, Alma do Negócio, né? Muito bom. Então, o que nós temos, né, são concepções no plural, porém a nossa, a que a gente busca aqui, está claro, eu acho que eu entendi com todos os grupos, está claríssimo que existe uma concepção que não é boa para a criança, né? E tem uma concepção que a gente está construindo aqui, e muitos de nós já trabalham com essa concepção de criança como sujeito, criança como capaz, né? Criança como presente. Então, eu acho que tá bem claro, né? Que nós, esse grupo aqui, quem veio para cá, parece que não está descobrindo algo novo, né? O caminho a gente já sabe, né? Traçar, né? E já conseguimos perceber muito bem a diferença das concepções, né? Isso aqui tá claro. Agora, a gente tem que pensar e dizer essas coisas para a gente ir criando alternativas, né, de como enfrentar essa outra concepção hegemônica, né? Então, a gente não tem aqui receitas, mas quando a gente se reúne para conversar, para colocar, né, as nossas partilhas e dizer o óbvio, né, o que foi dito aqui por mim e por vocês, a gente dá oportunidade ao pensamento criativo de como sair dessa concepção hegemônica de criança como objeto, criança como posse, como escravo, como bibelô, né? A gente não tocou ainda nessa concepção, mas é muito presente, criança como bibelô, né? É bonitinha, olha, eu tenho minha filhinha, eu tenho meu filho, olha como é bonitinho, ele é inteligente, já sabe inglês, já sabe balé, já sabe isso e aquilo, que, na verdade, é uma projeção dos pais, né? Para que os pais ganhem, né, atenção, né? Porque tem esse filho, essa filha, assim. Então, a criança como bibelô é uma outra concepção, né, que aparenta ser um tratamento interessante, bom, né, humano para a criança, mas não é. É o uso da criança para ter, né, atenção para o adulto. Então, essas concepções estão aí. Agora, ao pensarmos, CEBI pensar aqui como a gente se reunir, conversar e partilhar, é para ir surgindo ideias de como enfrentar essas concepções hegemônicas. Jesus fez isso. As primeiras comunidades cristãs, com suas dificuldades, mas elas trouxeram o novo. Marcos, Lucas e Mateus, os três, né, contaram essa mesma história aí que a Thalia e a Renata, né? Não, a Camila, né? Camila. A Camila leram para a gente. Né? Não significa que todas as pessoas das comunidades cristãs tinham aquele pensamento
de Jesus, né? Mas algumas pessoas tinham, né? E conseguiram, né, manter na escrita dos evangelhos essa história importantíssima. Os 3 evangelhos fizeram isso. Então, significa que tinha um grupo, uma corrente dentro da comunidade cristã que garantiu que entrasse lá no texto, né, essa concepção de criança como modelo, criança como modelo para entrar no reino de Deus. É como modelo. Então, o adulto precisa, e nós aqui, como somos cristãos, nós precisamos, né, perceber a criança como aquele que vai ensinar, aquela que vai ensinar a como entrarmos no reino. É um exercício muito difícil, né, porque ao sairmos daqui dessa reunião, a gente volta para um mundo que está bombardeado, né, e nos bombardeiam diretamente de que o mundo adulto é importante. Vamos preparar as crianças, vamos educar as crianças para, né, o futuro, né, para se tornar gente, para se tornar bons pais e mães de família. É sempre no futuro, né? A gente sempre pensa a criança preparando para a maturidade, para o mundo adulto. Vamos educar bem, agora preparado. Então, é isso, né? A gente está aqui, vamos ainda ter mais 2 encontros interessantes, que a gente ainda não falou, mas que é o adultocentrismo, né? O que é esse adultocentrismo, né? E como ele está entranhado, inclusive, dentro do CEBI, né? Dentro das igrejas, dentro dos movimentos sociais, que a gente não percebe, é tão naturalizado que acha que é assim mesmo. E o outro, Múria, é sobre... Criança e educação popular. E o próprio do CEBI, Educação Popular. Como fazer educação popular com criança e adolescente. É possível? Eu defendo que sim. Nesse livro aqui, eu defendo e apresento, né, fatos como aconteceu no cristianismo da libertação, né, educação popular. E hoje a gente está perdendo isso, né? Bom, alguém tem alguma pergunta? Do CEBI? Na biblioteca do CEBI? Esse livro seu? Não, rapaz. Esse aqui é só comigo. Mas a gente pode fazer chegar até você. Dá um jeito. Agora, mas tem outra perguntinha rápida, porque o tempo está passando, o tempo corre, o tempo voa, e os políticos do Brasil continuam numa boa. Mas aí vamos... É o seguinte, a psicologia, eu estudei há muito tempo, algumas frases de psicologia que dizia que você que é um estudioso da criança, né, pode nos esclarecer isso, que na idade de 5 a 7 anos fica gravado um tape que haverá de rodar a nossa vida. Então, aí eu pergunto, o que é que você diz sobre isso? Freud, ele defende que os nossos primeiros anos de vida a gente carrega o resto, né? O resto. E, inclusive, como traumas, né? Traumas. E traumas, né, impostos pela sociedade. Então, todo mundo, né, toda criança passa por traumas, porque a sociedade precisa impor certas coisas para que a sociedade seja do jeito que ela é. Então, vocês sabem muito bem, trabalhou muito a dimensão sexual, né? Então, é preciso impor, impedir que as pessoas sejam livres numa sociedade que tem seus pudores,
Então, a psicologia certamente diz isso, né? O Freud também, da psicanálise, né, também fala, mas também outros sociólogos falam das experiências, né, vividas socialmente. Né? Então, a sociologia, a psicologia, a psicanálise realmente trata esses primeiros anos de vida como essenciais. E são essenciais. Inclusive, Walter Benjamin, um dos autores que eu utilizo, né, ele fala realmente, se a criança não brinca livremente nos primeiros anos de infância, ela vai se tornar um adulto muito queixoso, muito choroso. Né? Tem tudo a ver com o que o senhor falou. Gratidão, minha gente. Se a gente pudesse, ficaria mas a hora avança. Então, encaminhamentos. Eu coloquei aí no chat, eu falo chat, a lista de avaliação e a lista de presença. É muito importante vocês avaliarem, sugerirem coisas que a gente vai pensando para o próximo encontro. Outra coisa, quem quiser o livro que o Klaus apresentou, envie e-mail para formacal@cebi.org.br, o e-mail que vocês receberam o link, com o endereço de vocês que nós vamos reencaminhar para o Klaus. No próximo encontro, aqui junto com a Thalia, a Angélica, nós vamos colocar os materiais do CEBI com criança, inclusive tem o uso da vara na educação das crianças, um importante diálogo a partir dos provérbios, tem uma coletânea de fé e contos, tem um livro que traz experiências de trabalho com crianças, não só com Bíblia, e por esse Brasil afora também, há alguns trabalhos com crianças, no próximo encontro a gente coloca aqui. Então, é muito importante vocês preencherem aí essa ficha de avaliação. E agora, a Thalia e a Renata vão fazer uma oração para a gente, do Salmo 8. A irmã Beatriz faz a bênção. Aí eu nem vou colocar a música do Zé Vicente, não, para avaliação. A gente pensou avaliar com a música do Zé Vicente, ela fica para abertura do próximo encontro. Então, agora é a Thalia e a Renata, eu já vou... Camila. Ó, a Thalia e a Camila, imitei o Klaus e estou falando Renata, é a Camila. A Camila e a Thalia. Salmo 8. Qualquer coisa podemos botar no seu e-mail mesmo, né? Então, a gente... Deus da vida, quão poderoso é teu nome em toda a terra. Teu esplendor é revelado pela boca das crianças e bebês, para reprimir o inimigo e o vingador. Quando vejo o céu, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que fizeste, eu me pergunto, o que é o ser humano para ele você se lembrar? O que é ser humano para tanto carinho? Ser humano que também foi coroado de glória e beleza, para cuidar das obras de tuas mãos. Ovelhas, bois, veras do tempo. Aves do céu, peixes, tudo que habita as matas. Deus da vida, quão poderoso é teu nome em toda a terra. Teu esplendor é revelado pela boca das crianças e dos bebês, para reprimir o inimigo e o vingador. Então, com essa beleza da leitura, rezamos juntos aí o Salmo 8 com elas. Vamos pedir a bênção que está lá no livro de Números, fazendo um pequeno gesto
né? Já agradecendo a presença de cada um de vocês, na esperança de nos encontrarmos sexta-feira de novo, se Deus quiser. Todo mundo colocando a mão assim na cabeça, quero ver. Deus te proteja. Deus olhe para ti, olhe o rostinho assim, isso, né? Essa bênção é feita de dupla, mas vamos fazer assim mesmo, né? Deus olhe para ti, Deus te abençoe, pede as bênçãos de Deus assim do céu, né? E Deus te dê a paz, faz o pombinho. Depois que levantar as mãos, só cruza os dedos assim, encontra os polegares e faz um pombinho. Viu? Isso, Thalia, tá bonito. Você vê aqui na minha tela, bem grandona, tá bonita. Vamos lá. Deus te proteja, Deus olhe para ti, Deus te abençoe, Deus te dê a paz. Mais uma vez. Deus te proteja, Deus olhe para ti, Deus te abençoe, Deus te dê a paz. Que Deus da paz nos abençoe e nos proteja essa noite sempre, até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Um beijão no coração de cada um.